Estamos de volta no Linha Direta com a Justiça desta semana, recebendo neste segundo bloco o Dr. Roberto Oliviano, que é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, também recebendo aqui na mesma imagem, como vocês podem perceber, ele que também é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e hoje trouxe um convidado para nós, o Dr. Carlos Eduardo Gouveia, advogado pela USP, administrador público pela Fundação Getúlio Vargas, que é presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também Relações Institucionais do Instituto Ética Saúde. Doutor Roberto, seja bem-vindo e já dê as boas-vindas também aí para o nosso convidado desse segundo bloco do programa de hoje. Pedro, sempre uma alegria, uma honra estar com você e com os internautas que nos acompanham na Rádio Bandeirantes. E hoje nós temos um convidado realmente especial, especialíssimo. Carlos Gouveia é meu amigo há mais de 40 anos. Nós estudamos juntos no colégio e na universidade. Trata-se de uma pessoa extremamente preparada, como você fez menção no currículo, né? Tem uma jornada de vida no direito, na administração, luta pela ética no campo da saúde, né? E as nossas jornadas se interseccionam em prol da integridade. Então, nos honra muito em tê-lo hoje aqui no Linha Direta para conversarmos sobre assuntos importantes. Ele tem sido um porta-voz dessa causa da ética na saúde, né? Então, é muito bom ter o Carlos Gouveia hoje conosco aqui no Linha Direta com a Justiça. Seja muito bem-vindo, Gouveia, hoje aqui na nossa bancada. Obrigado, Roberto. É um grande prazer estar aqui. É uma grande satisfação estar aqui compartilhando essa bancada do Linha Direta. Espero poder aprender bastante e compartilhar um pouco de conhecimento e experiência com todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Doutor Roberto, vamos começar então pelo nosso primeiro item da pauta aqui, que é um projeto que tipifica como crime a apologia ao nazismo. Foi apresentado pela bancada feminina e tem, claro, o objetivo de tipificar como crime a apologia ao nazismo por conta de episódios recentes que nós já tratamos aqui no programa. Esse assunto voltou ao debate nacional. Quais são as considerações, qual é o objetivo que se tem com a introdução desse dispositivo no ordenamento jurídico nacional? Sim, eu vou comentar isso e quero combinar com você o seguinte: vamos mesclar essas pautas com as pautas do universo da saúde, tão relevantes que o Gouveia pode trazer aportes importantes, como o tema do autoteste, como tantos assuntos relevantes que eu acho que seria importante aproveitar a presença dele aqui. Eu trouxe algumas sugestões aí para você, Pedro, sem prejuízo de outras que você pode acrescentar, de temas aí inerentes à pandemia. Então, vamos mesclar. Com certeza, o Gouveia é uma pessoa muito preparada para falar sobre todos os temas, mas vamos mesclar tudo isso, porque eu acho que a presença dele é muito enriquecedora para comentar todo esse universo temático que diz respeito à saúde e esse drama que nós temos vivido aí nos últimos tempos. Sempre é bom trazermos informação de qualidade para quem está nos acompanhando aqui no Linha Direta, e o Carlos Gouveia é uma referência nesse assunto, nesse momento tão delicado. O senador Fabiano Contarato, que, na minha visão, tem sido um parlamentar de destaque no cenário nacional pela seriedade, pela sensibilidade, como tem se posicionado em uma série de temas, e eu tenho acompanhado de perto a postura desse senador, e sou testemunha disso. Eu penso que reage e apresenta uma propositura que é bastante adequada em virtude de algo que vem acontecendo no país, especialmente ganhou uma dimensão relevante, Pedro, nas últimas semanas. Né? A professora Adriana Dias, Pedro, que é antropóloga, conforme reportagem publicada na BBC de Londres,
ela aponta que houve um aumento do número de células neonazistas no Brasil de 75 para 530 entre 2015 e 2021. Repito, 75 para 530. Acho muito importante destacar, desde logo, essa referência, que é apontada pela professora antropóloga Adriana Dias, para não se pensar que nós estamos falando de achismo. Não, não é achismo. O problema desse recrudescimento é um dado de realidade, né? No último domingo, um torcedor foi ao estádio, um jogo disputado lá pelo Brasil de Pelotas, e ele estava sem camisa, com tatuagens com dizeres nazistas. E, felizmente, os próprios torcedores tiveram a reação de eles mesmos reagirem e retirarem do estádio aquele torcedor com dizeres nazistas. E isso tudo, Pedro, como todos nós sabemos, voltou à tona porque, primeiro, o podcaster Monark, num debate com 2 parlamentares, ele disse com toda a naturalidade que achava que deveríamos ter funcionando com regularidade, o partido nazista no Brasil. Né? E, por essa mesma lógica, poderíamos pensar no partido fascista, né? No partido stalinista e outras barbaridades do mesmo gênero. Chamou a atenção que a Tabata Amaral repudiou que aquilo fere a razão, mas o outro deputado, Kataguiri, disse que achava que era uma boa ideia, porque deveria o próprio brasileiro deixar a ideia morrer. Não é bem assim, porque no Brasil falta educação. Nós temos um gap educacional gigantesco. E a pandemia piorou isso. Muitas crianças pobres tiveram prejuízos gigantescos no plano da educação. Né? Então, a propositura do senador Contarato, óbvio que ela não dispensa outras iniciativas. Não adianta só tornar a apologia ao nazismo crime para resolver esse problema. A resolução de muitas coisas é pela ênfase muito rigorosa na educação, mas a reação, a iniciativa do senador Contarato, a meu ver, é uma iniciativa positiva. Nós temos que reagir de maneira muito firme, né? E veja que tudo isso aconteceu 2 semanas depois da celebração mundial pela memória das vítimas do Holocausto. Né? Todo mundo tem a responsabilidade de não permitir que isso volte a acontecer. Né? É uma responsabilidade da humanidade. Então, o senador Contarato, a meu ver, age de maneira muito responsável como parlamentar ao agir desta maneira. Nós não podemos permitir o ovo da serpente. Né? E essa eclosão de células neonazistas que a antropóloga aponta é perigosíssima. Perigosíssima. Crianças, jovens, adolescentes não sabem com clareza o que foi o nazismo, o que foi o Holocausto. Né? Então, eu penso que essa iniciativa é positiva, é importante, sem prejuízo de outras iniciativas no campo da pedagogia, da educação. Nós precisamos desarmar esse tipo de coisa. Não é positivo enaltecer essas coisas, como não foi positivo o ex-secretário da Educação reproduzir a cena de Goebbels com a trilha sonora de Wagner, e ele acabou sendo demitido. Como não acho positivo o presidente da República tirar fotos com a neta de Hitler, risonho. Isso não é positivo. Né? Você tem que... não podemos ter flertes com o nazismo, como eu escrevi na minha coluna no Poder 360. Flertes com o nazismo não são bons. Né? Então, é compreensível, é digno de aplauso. Toda atitude contra o flerte com o nazismo é importante. Muito bem, esse é o Dr. Roberto Liviano, trazendo para a gente aí algumas considerações a respeito desse assunto. O Dr. Carlos Eduardo Gouveia está conosco hoje aqui, é o nosso convidado para tratar de assuntos ligados à questão da saúde. O senhor queria falar alguma coisa, Dr. Carlos, se te interrompi, ou podemos passar para o próximo item? Eu concordo. Não, só um comentário rápido. Eu concordo plenamente com o Roberto.
A questão de educação ela é fundamental, a questão de se trabalhar para evitar que esses lapsos de memória tão comuns ao brasileiro ocorram com uma frequência grande. Talvez não só aos brasileiros, ao mundo inteiro. Em 1492 nós tínhamos lá os reis católicos da Espanha já determinando perseguição aos judeus sefaraditas na Península Ibérica. E parece que a história que se repete, ela é esquecida com uma facilidade muito grande. Por isso que eu louvo a medida, acho importante, e a questão de ensinar as próximas gerações, ela é fundamental. Todo esse trabalho de educação, respeito ao próximo, ele tem que existir para exatamente você não cometer essas atrocidades novamente e, principalmente, sem uma consciência adequada do que é, de fato, o que está acontecendo. Aliás, um registro final, me permita, Pedro, agora em julho será inaugurado no Rio de Janeiro o Museu do Holocausto, belíssimo, que é uma iniciativa do senhor José Pérez, que é o presidente, o CEO do Grupo Multiplan, que merece todo o nosso aplauso, todo o nosso reconhecimento por essa iniciativa extraordinária. E não se pode esquecer o que aconteceu no Holocausto, segundo Carlos Heitor Coni, a maior mancha na história da civilização. Então, José Pérez foi o grande idealizador, o responsável principal pela inauguração do Museu do Holocausto, que será inaugurado agora em julho no Rio de Janeiro. Então, merece aplauso, elogio a essa iniciativa. Nós precisamos preservar a memória e não permitir que isto volte a acontecer. Isso é uma obrigação nossa, da civilização, para que os fatos passados sirvam para uma lição, um alerta para todo o ser. É isso aí, não é à toa que a gente tem um monte de museu do Holocausto espalhado pelo mundo aí, né, para mostrar, exatamente ensinar as pessoas o que foi esse regime que deve ter toda a repulsa da sociedade. Doutor Carlos, deixa eu perguntar para o senhor sobre autoteste, um assunto que já teve aqui no programa. A Anvisa aprovou autoteste para o Brasil contra a Covid, mas a gente não vê o autoteste nas farmácias. O que está acontecendo? É um problema de legislação? É um problema de número de testes aí, uma vez que o mundo todo se volta para a compra desses testes? O que está acontecendo? Explica para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Claro, muito obrigado até pela oportunidade de trazer essa informação. Nós vivemos hoje uma mudança de paradigma muito grande. Na verdade, com a votação pela diretoria colegiada da Anvisa no último dia 28 de janeiro, foi-se possível ter a aprovação dos requisitos para uma regulação, os requisitos para registro de autotestes para o Covid. Até então, todos os testes que existiam, seja o RT-PCR, o teste rápido de antígeno e até os outros testes laboratoriais, todos eles eram testes de uso profissional, ou seja, teriam que ser processados, feitos por um laboratório, uma farmácia ou um profissional devidamente habilitado. Com essa nova legislação, que é a Resolução 595 deste ano, da Anvisa, ficaram claros os critérios para que as empresas produtoras ou importadoras pudessem seguir e, assim, disponibilizar ao consumidor final, que é um público leigo, esses autotestes. E por que eu falo que isso é uma mudança de paradigma? A gente está trazendo para o próprio cidadão ali a possibilidade dele se empoderar e buscar a questão do autocuidado, essa informação de forma rápida, acelerada, que o permita, inclusive, tomar uma série de decisões em relação à sua própria saúde e daqueles que o cercam. No dia 28 foi publicada essa resolução, imediatamente as Probleminha na comunicação aqui com o sinal do Dr. Roberto Liviano, que está no Instituto Não Aceito Corrupção, e recebendo um convidado conosco para trazer questões ligadas à área da saúde aqui no Linha Direta com a Justiça. Estamos debatendo com ele as questões mais importantes do momento e também
aproveitando aqui para abordar assuntos ligados à saúde. A saúde que foi e tem sido um dos temas mais recorrentes de dúvidas, de perguntas dos nossos ouvintes. Claro que motivada pela pandemia da Covid, que hoje já encontra-se em outro estágio, mas durante todo esse período em que vivemos de exceção, nós tivemos aqui entrevistados abordando os vários pontos ligados às restrições, ligados às questões da saúde, dos planos, né? E principalmente do SUS, o Sistema Único de Saúde, que recebeu um grande número de brasileiros que passaram a frequentar o sistema público de saúde por dificuldades financeiras, não tinham dinheiro para pagar o plano de saúde e desaguaram então nesse sistema público de saúde, que é um modelo, isso já foi enfatizado aqui por especialistas no programa, a ser seguido, de como você pode estruturar um atendimento universal, até mesmo para aquele que nunca recolheu um centavo para o governo e tem direito ao atendimento como os demais cidadãos brasileiros e aqueles que vivem no Brasil. É algo que não acontece em grande parte do mundo civilizado, mas, sem sombra de dúvidas, nós temos colocado aqui no Brasil um programa estruturado que serve de modelo para outras nações que desejam alcançar o mesmo nível de abrangência na saúde pública que nós temos na nação. O Dr. Roberto Liviano e também o Dr. Carlos Eduardo Gouveia estão hoje no programa aqui para comentar conosco a respeito desse assunto e também trazer outras questões ligadas à saúde. O Dr. Carlos Eduardo Gouveia é advogado pela USP, é administrador público pela Fundação Getúlio Vargas, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e Relações Institucionais do Instituto Ética Saúde. As questões ligadas ao direito, à administração, elas se entrelaçam em relação àquilo que se tem de expectativa pela saúde. E por isso é sempre bom ouvirmos especialistas a respeito do assunto que possam trazer para nós essas informações e esses esclarecimentos. Já estou recebendo aqui a notícia de que eles estão reconectando o sinal para que possam retornar ao Linha Direta com a Justiça. Lembrando aos senhores que no próximo bloco nós vamos ter o Dr. Oséias da Viviana e a doutora Marta Geller, questões previdenciárias, questões ligadas ao direito civil, direito constitucional, direito trabalhista, estarão em pauta aqui no próximo bloco do programa. O Dr. Roberto Liviano e o Dr. Carlos já estão se posicionando para retornar aqui conosco nesse Linha Direta com a Justiça, tratando de questões de saúde. O Dr. Carlos estava falando sobre o autoteste. É o teste que você vai poder comprar na farmácia para saber o diagnóstico de Covid, saber se você está com Covid ou não e quais são as questões que estão permeando esse debate do autoteste. Vamos voltar com a imagem já direto do Instituto Não Aceito Corrupção, Dr. Roberto e o Dr. Carlos se posicionando para retomar nossa conversa. Dr. Carlos, tivemos uma interrupção no sinal, algo que acontece, é plenamente compreensível aqui pelos nossos ouvintes, mas já estamos conectados novamente para o senhor prosseguir com as suas explicações a respeito do que nós temos hoje colocado sobre autoteste no Brasil. Então, obrigado pela oportunidade, desculpa a interrupção aqui da internet, mas basicamente nós tivemos a decisão da Anvisa no último dia 28 de janeiro, que permitiu que as empresas soubessem os requisitos necessários a serem seguidos para o registro do autoteste junto à Anvisa. Como novidade, nós tínhamos duas demandas especiais. Uma delas é o estudo de usabilidade, que vai indicar como aquele produto voltado para uma população leiga pode, de fato, ser claro e preciso nas indicações de como ser utilizado e passos a seguir e, principalmente, na interpretação e apoio a essa pessoa que não é um profissional de saúde, que ela quer ali ter um status muito claro de se está ou não positiva para o Covid, em primeiro lugar. Segundo, uma análise prévia pelo INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fiocruz. Essa análise ela é importante para indicar
se o produto está atendendo de fato aos requisitos mínimos de sensibilidade e especificidade exigidos pelo Ministério da Saúde e Anvisa. Foram mais de 70 processos submetidos até então, mais do que se esperava. Alguns deles foram indeferidos porque, de fato, não atendiam ao mínimo de documentos e estudos necessários, mas provavelmente agora, com essa aceleração das análises, logo depois do Carnaval já devemos ter aí nas farmácias os primeiros produtos à disposição da população. O momento vai ser importante porque, mesmo sem os eventos públicos de grande demanda de acesso, haverá eventos em clubes, eventos em locais fechados e, infelizmente, a taxa de transmissão do Covid deve crescer, principalmente com essa variante Ômicron que se espalha muito rapidamente. Então, vai ser muito importante que a população, empoderada desse acesso a uma ferramenta tão importante quanto o autoteste, verifique o seu status sempre que tiver dúvida, tiver tido um contato com alguém positivo e avise as pessoas ao seu redor, para que se testem também, principalmente quando tiver conhecimento de alguém positivo. É o rastreamento de contatos. Então, Pedro, eu entendo que essa mudança de paradigma, saindo do teste profissional e complementando com a possibilidade do teste pelo próprio indivíduo, é uma nova possibilidade dentro da saúde na busca do autocuidado. Isso que já existe para diabetes, para gravidez, agora para o Covid, quem sabe para o HIV também, quem sabe não será uma nova possibilidade para a nossa população que é invisível para o sistema de saúde, né? Nessa busca do autocuidado e aí acesso mais precoce a uma terapia eficaz. É assim que a gente gostaria que o país funcionasse no setor de saúde. Dr. Roberto Liviano e também o Dr. Carlos Eduardo Gouveia, hoje aqui no Linha Direta com a Justiça conosco, trazendo informações sobre as questões ligadas a direito de saúde. Doutor Roberto, quais são as suas considerações aí a respeito de como, né, foi tratada a pandemia pelas autoridades de saúde do país e o que poderia ser feito, né, para que nós evitássemos alguns bate-bocas, bate-cabeças e a população no meio desse tiroteio num assunto que é novo, né? E não tínhamos parâmetros para ser utilizados para tudo durante o momento mais grave da pandemia. Então, Pedro, a gente discutiu isso já em diversos outros programas aqui, diversos debates, né? Óbvio que ninguém nasce sabendo a solução das questões e a pandemia ela foi um desafio para todos por toda a situação no enfrentamento. Ninguém nasce Problema na comunicação aqui com o Dr. Roberto Liviano, no Linha Direta com a Justiça. Daqui a pouquinho nós vamos retomar a conexão. Estou vendo que o Dr. Roberto já está preparando novamente ali o celular por conta desse problema na conexão. Agora estamos ouvindo, Dr. Roberto. Estamos. Então, ninguém, como eu vinha dizendo, essa é uma solução que não está pronta e acabada. É necessário ter humildade, coragem, seriedade para enfrentar. Mas eu penso, Pedro, que, lamentavelmente, por parte do governo federal, faltou esta humildade, faltou o senso Estamos acompanhando, doutor Roberto. Pedro, você escuta? Pedro? Sim, estamos ouvindo. Tá, pode falar. Nesse. Oi.
Pedro? Sim, está ouvindo, pode falar. Pois não, doutor Roberto, estamos ao vivo aqui. Oi. Nossa, tá caindo a conexão. Então, em muitas nações do mundo, o Brasil foi exemplo, outras nações do mundo, a gestão foi exemplar em relação a isso. Na Coreia do Sul, por exemplo, usou-se muita tecnologia, usou-se a testagem em massa, não é? Enfrentou-se a pandemia de uma maneira muito sensata, profissional, tecnológica, né? Na Alemanha, em diversos países europeus, houve um enfrentamento profissional, com um comitê científico, com a ciência aliada. Infelizmente, no Brasil, nós tivemos muitos problemas. Não é à toa que o Instituto Lowy, da Austrália, examinando indicadores de 98 nações, concluiu que a gestão brasileira foi a pior de todas, né? É muito triste. E a CPI detectou uma série de problemas na maneira como nós gerimos essa crise. Inclusive, corrupção também na aquisição de vacinas. E, inclusive, os parlamentares eles estão pressionando a Procuradoria-Geral da República para a tomada de medidas, né? Porque é necessário que se passe a limpo tudo isso. Então, Pedro, eu já disse e repito, eu penso que nós tivemos muitos problemas aqui em relação à pandemia, né? E isso não pode ficar, não podemos ter essa sensação amarga da impunidade em relação a tudo isso, né? Não foi bem conduzido. Isso não foi bem conduzido, não houve seriedade, não houve respeito aos ditames da ciência, né? Houve atraso no processo de vacinação, não houve a questão do uso das máscaras, não foi devidamente trabalhado. Infelizmente, o Brasil perdeu muitas vidas em todo esse processo e é triste, é lamentável que nós tenhamos conduzido muito mal esse processo, que nós possamos aprender com todos esses prejuízos, esse legado ruim da pandemia, que ele nos ensine alguma coisa para o futuro, né? Que a gente possa aprender com essas dores todas e melhoremos como nação para o futuro. É a minha esperança. Doutor Pedro, Carlos, se eu puder comentar alguma coisa pois não. sobre isso. Na verdade, a pandemia que nós vimos do Covid, essa pandemia do Covid não foi a primeira e nem será a última. Dentro do conceito da OMS, em que várias situações de saúde animal, meio ambiente e saúde humana se interseccionam e acabam, na verdade, trazendo essas possibilidades de novos surgimentos de outros vírus e outras bactérias, inclusive também, isso vai ser mais recorrente. Então, o que o Roberto falou da questão do legado, ele é fundamental. Nós aprendemos que é necessária a cooperação da sociedade civil junto com o governo. Esperar só governo, nós vimos que não dá certo. Então, tem que ter a sociedade civil organizada, cobrando e trazendo também o seu esforço. A questão da ética e integridade, mais do que nunca, tem que ser algo presente. O Instituto Não Aceita Corrupção foi muito ativo, o Instituto Ética à Saúde trouxe diversas ferramentas, tanto para o gestor público quanto para a própria empresa, que muitas vezes ia oferecer o seu produto, para que pudesse ser ofertado algo de forma adequada. E os casos de corrupção ou de malversação do dinheiro público, eles têm que ser investigados e punidos, exatamente como um exemplo para que não aconteçam mais num futuro próximo. Não é porque você abriu mão de ter um processo licitatório mínimo que você vai simplesmente não ter controle nenhum e o processo corre com loja de vinho vendendo respirador, por exemplo. Não é por aí, né? Então, acho que o aprendizado aqui foi muito importante e tem que ser usado daqui para frente. Doutor Carlos, e sobre os momentos que nós tivemos aí da pandemia, né? O que o senhor destaca, né? Nós tivemos operações importantes que ainda estão em curso de desvio de dinheiro. No momento mais grave como esse de pandemia, a pena para quem está envolvido nessas falcatruas e for flagrado, né?
cometendo irregularidades, tem de ser elevada pelo momento em que vivíamos, pelo momento em que tínhamos aí o destino escasso de recursos e precisávamos direcioná-los para emergência sem muito tempo para partes burocráticas que estão colocadas na nossa legislação. Como que isso deve ser tratado pelo Poder Judiciário na tua avaliação? Bom, eu acho que você tem aqui várias condições de agravantes, né? Situação de escassez, uma doença não conhecida e preços abusivos ou cartelização em até alguns setores, tudo isso acaba tendo um peso muito maior. Por quê? No final, nós tivemos um número elevadíssimo de mortes. Eram necessárias que essas mortes acontecessem dessa forma? Será que era necessário que tudo tivesse sido tão difícil? Talvez não. Mas o fato é que fazer um mau uso de recursos escassos num momento como esse, de uma pandemia, sem sombra de dúvida, você tem aí vários agravantes para uma penalização exemplar e que possa, de fato, servir depois para o futuro. Então, acho que devem ser investigados os casos, existem canais para que isso seja levado adiante, os canais de denúncia de institutos como o Ética Saúde, outros tantos que existem, o Instituto Não Aceita Corrupção tem feito um trabalho muito positivo. Corruptovírus. Exato, e trazer a transparência para o setor, colocar a luz, e para levar isso ao próprio judiciário e que tem, obviamente, que fazer o seu papel de investigar, de julgar e trazer a punição. Os órgãos de controle, parte do nosso sistema, também tem o seu papel. E aí eu cito não só o TCU, a própria CGU, que tem os seus mecanismos de verificação, de punição ou até premiação, quando existem bons exemplos, mas o próprio CAD, que é a autoridade antitrust aqui no Brasil, como poderia também fazer parte de tudo isso. Então, acho que é importante, sim, avançar com o esclarecimento desses casos para que a gente tenha aí um término, pelo menos uma diminuição desses maus exemplos. Doutor Roberto, e verificar, por favor. Pedro, Pedro, verificar também como que o judiciário vai interpretar tudo isso. Eu sou procurador de justiça criminal e na lei penal, por exemplo, nós temos uma circunstância agravante, que é ser o crime cometido durante calamidade, né? E eu recebo muitos pareceres, por exemplo, trabalhando com essa questão, incide ou não a agravante, né? E não há uma interpretação consolidada em relação a isso. Eu tenho procurado defender um posicionamento, e que me parece que é o mais razoável, que você não precisa comprovar um elemento concreto para fazer incidir essa agravante. O crime foi cometido durante a pandemia, você já tem a circunstância agravante, porque isso facilita para o criminoso. Você tem uma série de elementos que tornam para ele a circunstância mais fácil, você tem um policiamento mais fácil, você tem a vigilância do patrimônio facilitada, você tem as vítimas mais vulneráveis. De um modo geral, a justiça tem dado resposta positiva, mas há certas câmaras, certas turmas que não reconhecem, exigem a prova concreta. Então, o que eu quero dizer é que depende também da maneira como o sistema de justiça vai interpretar isso. Agora, por exemplo, nós estamos num momento importante de verificar como que o sistema vai interpretar a nova lei de improbidade, que foi aprovada no ano passado, 14.230, que, aliás, eu chamo de não lei de improbidade, que os condenados estão invocando retroatividade para anular as condenações todas. Por exemplo, outro dia eu participei, fui dar uma entrevista para a Globo News, fez um trabalho investigativo elogiável em relação ao caso do deputado filho do ex-governador Sérgio Cabral. Ele foi furar fila nos presídios, no presídio em que o pai estava preso, gente ali desde cedo na fila para visitar detentos, e ele chegava com a carteira de deputado para furar a fila,
Ministério Público foi acionado, o trabalho investigativo da Globo News, e ele foi processado, e devidamente processado e condenado por improbidade no artigo 11, né? E agora ele já está invocando ali essa não lei de improbidade para anular tudo. Não, agora a nova lei não posso ser mais condenado, porque a nova lei ela é de uma leveza, assim, de pluma, né? Que ela liberou geral, né? Então, a grande questão é que o Supremo vai precisar dizer, há uma série de questões, inclusive, que está se colocando aí inconstitucionalidades da nova lei, né? Então, vamos ver como é que o sistema de justiça que resposta vai dar sobre essas questões. Inconstitucionalidades, tudo isso que o Gouveia apontou, vamos ver qual a interpretação que o sistema dará a tudo isso, né? Muito bem. Doutor Roberto, para a gente finalizar aqui esse bloco, não vai dar tempo da gente abordar todos os temas da pauta, queria que o senhor escolhesse um deles, né? Se possível, falar um pouco sobre aquele jovem que foi preso no Jacarezinho depois de comprar pão, um caso que chamou muito a atenção dos nossos ouvintes, e a gente trata aqui de erros da justiça, da polícia, e esse me parece que é um caso para ser abordado nesse capítulo, né? Quais são as informações muito e as bem. considerações? Muito bem. Eu acho que você escolheu muito bem, Pedro. Eu quero conectar esse caso que você escolheu ao recente assassinato covarde do congolês Moise, né? É uma pesquisa que foi divulgada essa semana amplamente, que aponta que 63% dos abordados são negros, né? Os espancamentos são a negros. As casas que são objeto de busca e apreensão, mais de 70% são de negros. Isso não é coincidência, né? Isso merece uma análise mais detida, uma reflexão. Por que ele foi preso? Por que ele foi atacado? Por que Moise foi espancado daquela maneira? Por que João foi espancado até a morte no Carrefour? Algumas pessoas reagiram nas redes sociais dizendo: não, a morte de Moise não tem nenhum componente racista. Agora há pouco eu dava uma entrevista para o portal francês Les Echos, né? E eu dizia: se a pessoa que foi espancada lá no quiosque Tropicália se a pele fosse da cor branca, talvez não tivesse sido morto. O fato de ser negro é um elemento componente, sem sombra de dúvida, relevante. Se João, que foi morto no Carrefour, tivesse a pele branca, muito provavelmente não teria sido morto. Infelizmente, o componente racial no Brasil é um elemento vivo, né? As pessoas negras são prioritariamente, infelizmente, alvo destas situações. O racismo, ele é presente, ele é vivo, ele está, infelizmente, presente nestas situações, e isso merece uma atitude muito firme das autoridades, da polícia, do Ministério Público, da Justiça. Nós precisamos desarmar esta bomba. A questão dos direitos humanos, ela está desbotada, ela é banalizada. Os direitos humanos, a dignidade humana não é respeitada. Não é plausível que as pessoas sejam abordadas porque têm a pele de uma cor determinada. O que deve determinar uma abordagem é uma atitude concreta e não a cor da pele. Então, este fato do Jacarezinho, a morte de Moise e tudo mais, isso deve merecer atitudes firmes. A defesa dos direitos humanos devem ser uma prioridade. O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público tem papéis fundamentais no plano do planejamento, no plano regulatório do Ministério Público e da Justiça, devem se preocupar prioritariamente com isso. É a minha visão.
Muito bem, doutor Roberto Liviani, o convidado dele no programa. Claro que eu quero pedir para o doutor Carlos trazer também as suas considerações finais nesse bloco. Por favor, doutor Carlos. Perfeito, Pedro. Eu traria a questão da invisibilidade. Na verdade, o preconceito ele existe. A questão racial, infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil e em outros países. Mas o pior é o impacto que isso gera para uma população enorme. Nós somos 220 milhões de habitantes e que muitos são invisíveis. Invisíveis para a justiça, para a saúde e para tantas outras áreas onde a política pública seria um fundamental elemento para contrabalançar essas diferenças. Então, nós estamos hoje falando sobre o autoteste, trouxemos algumas informações, e ele é um exemplo de como pode se diminuir esse gap, essa diferença entre o cidadão que tem o acesso pleno à saúde e aquele que hoje não tem. O autoteste pode, por exemplo, empoderar esse cidadão, obviamente aquele, hoje, pelo sistema, aquele que pode pagar, mas e aqueles todos que não podem? Então, tem que fazer, sim, parte de políticas públicas de saúde para permitir cada vez mais o acesso a uma terapia eficaz através de um diagnóstico preciso e precoce. 70% das decisões médicas são lastreadas num diagnóstico, que tem um impacto mínimo em termos de custo de saúde pública, porém ele pode permitir uma mudança sensível nessa figura que hoje a gente tem de falta de acesso de uma maneira ampla, até por conta desses seres invisíveis. Então é isso, Pedro. Agradeço muito aqui a oportunidade, fico à disposição. Ao Roberto, agradeço também o convite, é um grande prazer. É um amigo de longa data, quem eu confio muito, e temos aí uma longa jornada pela frente para levar esse combate à corrupção, promover mais acesso à saúde, justiça e educação. Acho que são os pilares aí para qualquer programa de governo de qualquer um dos nossos candidatos, em primeiro lugar. Obrigado. Agradecendo a audiência da Ana Paula Rodrigues, jornalista que está sempre ligada no Linha Direta com a Justiça, acompanhando os temas mais importantes do momento. Doutor Roberto Liviano, até o próximo programa. Muito obrigado pela presença, hein? Até o próximo, Pedro. Uma grande alegria ter o nosso querido Carlos Gouveia hoje aqui. E quero aproveitar nessa despedida, desejar hoje força e sucesso ao meu tricolor contra a Inter de Limeira hoje à noite. Vamos aí nos fortalecendo para esse ano de 2022. Muito triste que o Palmeiras, infelizmente, continua sem Mundial, né? Infelizmente, Palmeiras continua sem Mundial, mas são coisas da vida, não se pode desistir, tem que continuar na luta. Forte abraço, Pedro, a todos que acompanham aqui o Linha Direta, o querido Gouveia, que nos honrou hoje participando do programa, e vamos à luta. Até a próxima. Tem um registro especial para fazer aqui que eu esqueci de fazer na introdução desse bloco. Na semana passada, numa sessão solene de posse aos novos membros do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, o doutor Roberto Liviano foi empossado do Conselho Superior do Ministério Público e da Comissão Processante Permanente do Ministério Público, todos eles eleitos para o biênio 2022-2023 em São Paulo, transmissão que se realizou pelo YouTube no portal oficial do Ministério Público, e ganha o Ministério Público de São Paulo, que é o grande ombudsman da sociedade, é o grande defensor da sociedade, ter o Dr. Roberto Liviano nessa posição de destaque. Parabéns ao Dr. Roberto, está feito o registro aqui para o conhecimento dos nossos ouvintes. Ele volta com novos convidados, novas teses e novos assuntos interessantes nos próximos programas. Um abraço, Dr. Roberto. Valeu, Pedro. Tamo junto. Obrigado pelo registro. Um forte abraço a todos. Até a próxima. No próximo bloco do Linha Direta com a Justiça, nós vamos conversar com o Dr. Oséias da Viviana e a doutora Marta Geller.